Alíria, obrigado aí por aceitar o convite. Já estamos aqui com bastante gente aqui. Já deixa eu dar os meus boa noites, viu, Alíria? Porque é o seguinte, o pessoal aqui, se não der boa noite, eles ficam bravos. Ó, Lorena, professor Adam, Washington, o Advan, o Wagner, o Kevin, tá aqui também, a Adele, Vinícius, tem bastante gente aqui. A professora Olivia, Adriano, tem bastante gente, Moema. Olha só, o seu tema está atraindo bastante gente hoje, Alíria. E é bem legal, assim, que é a segunda edição do nosso Grandes Temas, né? Lembrando que o projeto ele consiste, é um projeto de capacitação da Academia STEM, coordenado pelo professor Jucimar, e a gente tem 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar atração, que é o professor Adam, que ele traz capacitações voltadas para atrair mais os alunos para o curso de engenharia. O segundo pilar é o pilar permanência do professor Francis Wagner. O professor Francis Wagner, Adíria, que nasceu no mesmo dia, mês e ano que eu. Olha só. É uma coincidência. É uma sorte para ele, mas para mim é um azar. A gente fica só... A gente não sabia por que a gente brigava tanto. Deve ser por isso. Tá? Mas é um querido também, professor que está trabalhando na área de metodologia ativa. Ele está ajudando a potencializar essa nova forma de aprendizagem. E tem o Pilar Excelência, que eu participo, que eu coordeno, que tem a ver com trazer aquelas competências, aquelas complementaridades, né, ao currículo convencional. E é por conta disso mesmo que o tema de hoje é felicidade e produtividade, porque eu estava conversando... eu sou engenheiro, viu, Alíria? Mas apesar de ser engenheiro, eu tenho qualidades também, tá? E nós engenheiros, e é uma coisa até do próprio curso, algumas vezes a gente tem uma formação muito técnica e a gente acaba não levando em consideração a importância de aspectos e características que não se aprende na escola do ponto de vista do cálculo, da física, da química, né, da geometria descritiva, né? E aí, por isso que veio... Como é que é? Das ciências exatas como um todo. Pois é, Alíria. E é engraçado, porque eu fiz meu curso de engenharia há muito tempo atrás e logo depois de sair do curso de engenharia, fui fazer um outro curso voltado para a área de humanas para tentar buscar esses outros edifícios. E aí, só para comentar um pouquinho da Alíria. A Alíria, olha, ela é super nova, mas ela é doutora em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, pela UFAM. Ela é doutora, fez aquele doutorado de sanduíche, né? Lá em Londres. Foi em que ano você fez isso? 2017. 2017. Aí tem... Ai, meu Deus. Tem mestrado em administração por Lavras. Em Lavras. Você é mineira? Sou mineira, sou de Montes Claros. Montes Claros, você fez a graduação, né? Montes Exato. Claros. E o doutorado dela, olha o tema aqui, tema legal. Da felicidade ao bem viver, da teoria à prática da sustentabilidade. Quer dizer, ela é palestrante, professora da Newton Lins, coordena o Laboratório de Felicidade e Bem-Estar e ministra a disciplina Felicidade. Nossa, deve ser uma coisa muito legal essa disciplina. Mas, Alíria, assim, nós do curso de engenharia, que estamos aqui tentando potencializar outras características para o profissional de engenharia, nós viajamos muito e chamar uma pessoa que fala de felicidade e produtividade para falar para esse pessoal? Boa noite. Eu desconfio que não. Eu desconfio que não, Zé Roberto. Bom, todos nós queremos ser felizes, né? Inclusive os engenheiros, não é verdade? É verdade. Até engenheiro quer ser feliz, né? Até engenheiro quer ser feliz. Então, eu acho que é um diálogo muito apropriado para esse público do campo das engenharias, sim. Então, e nesse aspecto, ali, assim, eu entrei no curso de engenharia indicado assim, claramente, e não me induzido, mas o meu pai era engenheiro e aí vem aquela coisa, né? Vai fazer, eu fiz engenharia elétrica e depois fiz outras graduações e fiz meu mestrado, meu doutorado em engenharia também.
O pessoal que entra no curso, a gente está falando de engenheiros recém-entrantes na universidade. Cara, o que eu posso pontuar para esse pessoal que está aqui, que é importante considerar esse aspecto que você falou? É possível ser feliz, é possível que a felicidade faça com que eu me torne um engenheiro melhor. Sim. Bom, a primeira coisa é que a felicidade vem antes da competência do sucesso profissional, né? Muitas vezes a gente se engana achando que a gente primeiro vai ter sucesso profissional para depois alcançar a felicidade. E a ciência tem se debruçado sobre esses temas. Eu acho que especialmente no campo das ciências exatas é importante a gente trazer dados científicos, né? Para a gente reforçar os nossos argumentos. A ciência tem se debruçado sobre esse campo e tem trazido achados muito interessantes. Tem uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard que já dura mais de 80 anos. É uma das mais antigas pesquisas em desenvolvimento. E as descobertas que eles têm são muito interessantes para a gente falar sobre isso. As pessoas que têm mais sucesso na sua vida são aquelas que tiveram vidas mais felizes. Então, a felicidade vem antes do sucesso profissional. A gente precisa construir uma estrutura na nossa vida para que a gente consiga ter fluência na nossa vida profissional. Então, não é o contrário. Muitas vezes a gente se engana achando que a gente precisa investir na carreira, precisa ter sucesso profissional, precisa adquirir bens, para que lá na frente a gente encontre aquele potinho de ouro no final da arco-íris e seja feliz. Só que é o inverso. Quer dizer, eu tenho que colocar a felicidade como um objetivo e sofrer por conta disso é um equívoco, né? É essa linha? Não precisa ficar sofrendo por conta disso, né? Até porque seria um grande sacrifício, né? E aí não tem graça. Pegando o caso dessa pesquisa de Harvard, para a gente falar bem claramente sobre esse ponto, o que eles descobriram? Que as pessoas que tinham vidas mais longevas, né? Entre esses estudantes que vinham sendo estudados há 80 anos, aqueles que têm vidas mais longevas são exatamente aqueles que construíram relacionamentos mais saudáveis, que tiveram muitas amizades, que tiveram relacionamentos no trabalho mais felizes. Então, quando a gente consegue construir ao redor de nós boas relações no trabalho, boas relações familiares, boas relações de amizade, a gente vive mais feliz e a gente chega ao fim da vida com a memória mais preservada. Todos nós queremos naturalmente viver muito, queremos viver muito felizes e queremos chegar ao fim da vida nos lembrando das pessoas que estão ao nosso redor, lembrando do nosso próprio nome, né? E quem investe nas relações familiares, de amizade, de trabalho, e fortalece essas relações, tem nelas o seu cerne para a felicidade, são pessoas que vão ter mais sucesso na vida profissional no futuro. Não, e isso tem a ver, isso que você pontuou é a relação entre felicidade e produtividade, quer dizer, essa relação, quer dizer, eu sendo mais feliz, tendo mais momentos, quer dizer, perpetuando os momentos de felicidade, eu consigo ser mais produtivo, é nesse aspecto, é isso? É nesse aspecto. Tem uma pesquisa recente, Zé Roberto, que mostra que vendedores de lojas, imagina as lojas onde a gente compra, loja de tênis, loja de roupa, loja de eletrodoméstico, os vendedores de loja que são mais felizes, eles vendem mais. Tem dado mais fácil de digerir sobre produtividade do que isso. Então, pessoas que são felizes, que conseguem atender o seu cliente, que conseguem cativar o seu cliente, que conseguem passar uma afetividade até para o seu cliente, elas são mais bem recebidas por esse cliente, o cliente tende a comprar mais com essas pessoas. Vamos nos lembrar de algum atendente que a gente já nos recebeu na nossa vida. Vamos pegar 2 casos separados. A gente entra numa loja para comprar determinada coisa e é atendida por uma pessoa que está ali meio emburrada, sem muita boa vontade, parece que está pedindo um grande favor para ela. Você fica meio desanimado de comprar, não é verdade? Porque parece que traz para você isso, né? A energia parece que chega em você, se você ficar muito tempo ali do lado. E o contrário também é verdade. Se você chega numa loja em que o atendente te atende bem, que a pessoa pergunta seu nome, que ela te oferece outra coisa, olha, a gente tem essa outra opção, tem essa outra opção, e ela te cerca de cuidado, te oferece isso, te oferece aquilo, e demonstra que se importa com o que você quer,
a gente às vezes se sente constrangido de não comprar com uma pessoa dessa, não é? Entendi. Entendi. Não, Então, mais produtiva, sim. mas me diz uma coisa, isso tem a ver também, não sei, aquela coisa, a felicidade atrai essas coisas, atrai coisas boas, digamos assim? É nessa linha? Atrai coisas boas também. Tem uma linha tênue aí, porque, na verdade, de modo geral, as pessoas são mais felizes, são pessoas que têm uma perspectiva mais positiva sobre a vida, né? A felicidade, ela está calcada em alguns pilares. Eu costumo dizer que a gente tem a felicidade na palma da mão. Vou falar sobre alguns desses pilares aqui, que eu coloquei uma colinha para não me esquecer de nenhum. A felicidade vem das nossas relações interpessoais, a primeira coisa, de relações familiares, relações com os pais, relações com os amigos, relacionamentos no trabalho, relação matrimonial, relação com os filhos, relações saudáveis e felizes. Esse é o primeiro pilar no qual a gente deve investir muito. O segundo pilar para a felicidade é um sentimento de pertencimento a um grupo social. Sentir que a gente pertence àquele lugar onde a gente está, ao grupo no qual a gente trabalha, o grupo com o qual a gente interage em sala de aula, o meu grupo de colegas, eu sinto que pertenço. Eu sinto que eu sou igual a eles e que eles são iguais a mim e que nós conseguimos nos comunicar, que nós conseguimos falar a mesma língua. Também pelo sentimento de gratidão. E aí o sentimento de gratidão está muito ligado a esse último ponto que você me perguntou. Quando a gente tem sentimento de gratidão, a gente passa a valorizar mais as coisas que a gente já tem. Né? Então, a gente começa a redimensionar as nossas necessidades. Quando você se sente grato pela família que você tem, pelo trabalho que você tem, mesmo que ele seja um trabalho desafiador, quando você se sente grato pelo curso que você está cursando, por você estar tendo a oportunidade de estar numa universidade pública, estar cursando um curso maravilhoso, que vai te dar uma formação profissional. Quando você percebe o quanto que esses são elementos importantes para a sua vida, a gente diminui os nossos desejos, as nossas vontades por coisas que a gente ainda não tem, né? Um outro elemento de felicidade é a nossa capacidade de ajudar as outras pessoas. Quando a gente é capaz de compartilhar com os outros aquilo que a gente tem, a gente é capaz de ser bom para os outros. E tem pesquisas que mostram isso, como que isso funciona. Tem pesquisas que mostram que quando a gente divide o que a gente tem com outras pessoas, a gente fica mais feliz. Quando a gente pega um dinheiro e faz uma doação para uma pessoa, a gente tende a ficar mais feliz do que quando a gente gasta esse dinheiro conosco mesmos. Né? E são dados científicos que mostram isso para a gente. E o quinto elemento é a gente sentir que a gente tem uma rede de proteção, uma rede de apoio. A gente sentir que quando a gente passa um aperto, tem pessoas para nos ajudar. Tem pessoas que estarão perto de nós, que estarão ali prontos para poder te dar aquela mão naquele momento que você vai passar por aquele sufoco. Então, veja bem, todos esses elementos são elementos da relação com os outros. Não são elementos nos quais eu construí a minha vida isoladamente. São elementos nos quais eu estou em relação com outras pessoas. Então, a gente estabelecer bons relacionamentos é um elemento fundamental. E para esse público que a gente está falando, né, das engenharias, o mundo mudou muito, né? Desde que você se formou há alguns anos atrás, o campo das engenharias vem mudando muito. Né? Antigamente era exigido do profissional que ele tivesse exclusivamente um bom currículo, que ele tivesse exclusivamente boas notas, tivesse feito um bom estágio. Isso era suficiente para ele conseguir um bom emprego e se manter empregado. Acontece que isso hoje ainda pode até ser um motivo de entrada nas empresas, nas instituições. Mas os profissionais que não têm habilidades emocionais, eles acabam sendo demitidos pelos conflitos que são gerados ao redor deles. Então, as pessoas são contratadas pelo currículo e são demitidas por não saber lidar com as suas emoções. Não é? Então, não, é muito isso, né? Desculpa, você pontou uma coisa que é perfeita. As pessoas são contratadas pelas competências e demitidas não eventualmente por não alcançar os resultados, mas por não saber questões, não serem hábeis em relacionamento, serem adequadas na conversa. Agora, Líria, mas tudo bem, mas vamos para um lado, assim, eu lembro quando, eu agradeço, falou que anos atrás, eu falei décadas atrás, quando me formei, quando eu entrei numa empresa, eu lembro bem, e eu acho que ainda acontece, nós engenheiros, ou em outras formações mais técnicas,
o mundo não é tão doce assim, né? As pessoas são ásperas, as pessoas são cruéis, a gente vive num mercado muito competitivo, nem sempre as pessoas vão dar bom dia, ou vão dar bom dia por quê? Só se for para você, alguma coisa assim. Quer dizer, como é que a pessoa pode, apesar desse cenário, e aí vem até uma pergunta aqui do professor Ado, né? Nesse cenário com tanta responsabilidade, pressão e trabalho, como é que eu posso falar, um profissional pode falar de felicidade num ambiente que é tão, digamos, não feliz, ou tão competitivo, ou tão suscetível a não ser feliz? Uhum. Essa pergunta é muito legal, ela permite a gente ter uma conversa muito bacana. Bom, o mundo é um reflexo nosso, né? A forma como a gente se porta no mundo é como o mundo se porta com a gente. Entendi. Ainda que passe por várias pessoas ao longo do meu dia que não dão um sorriso, eu vou passar por elas e vou dar um sorriso e vou dizer bom dia. Então, são pequenas coisas que a gente cultiva na nossa vida e que ajudam a transformar o mundo ao redor. Eu acredito que nós viemos ao mundo para viver a nossa potência máxima, para termos bem viver, para termos felicidade, para sermos pessoas que se realizam em toda a sua plenitude, né? Em todos os seus aspectos. O aspecto material é um deles, um aspecto muito importante. O nosso trabalho é um instrumento para nos dar, né, essa potencialidade material. O aspecto espiritual, o aspecto emocional, o aspecto familiar, né, o aspecto da afetividade. A gente precisa desenvolver todos esses aspectos na nossa vida. E tem pequenas coisas que a gente faz na nossa vida, no dia a dia, que nos tornam pessoas especiais. Aquela pessoa que dá bom dia para o porteiro é uma pessoa especial. Não importa se todas as outras não dão. Entendi. Ela muda o dia daquela pessoa. Aquela pessoa que agradece porque tem uma pessoa que faz a limpeza do banheiro que a gente usa. A gente tem o privilégio de, dentro do espaço de trabalho, eu na Universidade de Lins, você na UEA, não precisar lavar o banheiro que a gente usa na universidade. Tem alguém que faz isso por nós. Por que a gente não pode ter afeto por essa pessoa e manifestar a nossa gratidão por ela? Isso nos faz pessoas especiais. Isso quebra um pouco essa dureza do mundo do trabalho. E a gente precisa ser pessoas humanas onde é que a gente esteja. E eu acho que para a gente desenvolver a nossa plenitude como pessoas humanas, a gente precisa incluir pequenas atitudes como essas, né? Com isso, a gente vai conseguir conquistar os nossos colegas de trabalho, vai conseguir conquistar o respeito das pessoas, as pessoas vão olhar para nós e vão perceber, poxa, essa é uma pessoa cuidadosa, ela é uma pessoa amorosa. É óbvio que eu preciso ter uma boa formação técnica, eu preciso tirar boas notas nas provas, eu preciso me preparar, eu preciso fazer o melhor curso que eu puder fazer. Mas eu preciso também desenvolver essas habilidades de conviver com as outras pessoas, né? De fazer bem para as outras pessoas. Porque para as pessoas quererem fazer bem para mim, eu preciso fazer bem para elas. Isso, é reciprocidade, né? Agora, assim, deixa eu mandar um abraço aqui. Tem bastante gente aqui. O público está animado. Marla está aqui. Boa noite. Excelente iniciativa. A Vitória, o Felipe, a Cris, o Ayrton, o Rodrigo, o Kevin, o Ada perguntou, fantástica a formação dela. Já vejo parcerias. Olha aí, o professor Ada já está identificando possibilidades aqui. Professor de Física. Nicolas... olha só, a Lorena está falando parabéns, você representa muitas mulheres. O Tiago, o Vinícius também está mandando um abraço, o Heitor, a Marina, o Davi, o André. Nossa, tem muita gente hoje. A Ingrid, professora Ingrid, diretora da Escola, da Escola de Engenharia, está aqui presente. Obrigado pela presença aqui, Ingrid. A Jéssica, a Rosana, a Maria, a Késia. Nossa, estou sem fôlego aqui, tanta gente. Terena, Marina, a Olivia aqui, ó. O tempo na universidade é muito promissor para fazermos amizades e laços. A Franci também está aqui, o Caio, a Aleph. Daqui a pouco, reflexões importantes. Felipe, Franci. Nossa, tem muita gente. Ó, aqui, a Mara fala o seguinte: a inteligência intrapessoal é o primeiro passo para conviver com o outro. O Washington fala, concordo, o mundo é o nosso reflexo, somos responsáveis por construir e reconstruir nosso mundo. Agora eu lembro uma história, deve ser história, não deve ser verdade não, tá? Deve ser história. Mas o meu avô me contava. Ele falava o seguinte, que tinha um cara lá na banca, perto da casa dele, que
todo dia eu tinha um senhor, ele super contente, super satisfeito, e ele falava assim, e dando bom dia, perguntando como estava, tudo. E aí sempre chegava uma pessoa lá e tratava ele super mal, o jornaleiro, né? Tratava ele super mal. E ainda que ele fosse maltratado, ele falava boa noite, bom dia, dei uma boa leitura. Quer dizer, apesar dele ser maltratado, o jornaleiro sempre respondia com muita alegria, com muito desprendimento. E uma vez o meu avô teria perguntado para ele, nossa, como é que você consegue, apesar dele tratar você tão mal, você sempre... Aí ele falou, não, porque eu não vou deixar que ele estrague o meu dia, né? Não vou dar essa relevância toda para ele. Me diga uma coisa, isso aí não é muito poético, não, Alíria? Porque, cara, vamos imaginar que eu conheço pessoas que acham que elas têm que ser duras, senão o negócio não anda. Eu tô viajando. Tem pessoas que acham se eu não for dura com essas pessoas, o negócio não sai, o negócio não anda. E aí? Tem pessoas assim mesmo. Mas o mundo está em transformação, viu, Zé Roberto? São pessoas que no novo mundo, em que a gente olha mais no olho das pessoas, em que a gente precisa de desenvolver afeto, isso não tem mais espaço, sabe? Eu acho que o mundo está em transformação. Houve um momento em que esse tipo de postura era valorizado no espaço profissional, né? De pessoas muito rígidas, de pessoas que estavam sempre com o senho muito fechado, que pareciam que para conquistar o respeito precisavam ser muito até violentas com as palavras, né? Isso não tem mais espaço, né? No mundo das empresas. Cada vez menos essas pessoas vão encontrar espaço, né? A gente precisa hoje, sobre a pergunta, né? Se é muito poético essa coisa assim de dar, como é que era a expressão lá de Jesus Cristo? 70 Da vezes outra 7. face, né? É da outra face. 70 vezes 7 a outra face quando recebesse uma bofetada. Isso é para espíritos muito evoluídos. O seu avô, lá com um amigo dele, dono da banca, ele devia reconhecer esse dono da banca como um espírito muito evoluído. Realmente é um exercício difícil, mas eu acho que a gente deve pelo menos perseguir isso no nosso dia. Porque às vezes, quando a gente encontra com uma pessoa que tem essa atitude, aquilo só está dentro dela. Se você permitir que essa energia dela te afete, realmente vai contaminar o seu dia e você vai sair dali mal, né? O Osho, que foi um grande espiritualista indiano, ele dizia que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos. Se a gente convive com 5 pessoas que são reclamonas, que acham que tudo está ruim o tempo todo, nós vamos nos parecer com elas. Se nós convivemos com pessoas que têm um espírito alegre, que são felizes, que estão sempre buscando uma solução, que mesmo diante das dificuldades, estão sempre firmes, buscando, né, sair daquela situação de mãos dadas, né, se apoiando mutuamente, nós vamos nos parecer com essas pessoas. Então, eu acho que a gente deve buscar sempre se parecer com as melhores pessoas que a gente conhece. Pode ser um pouco poético, mas assim, o que seria da vida se não houvesse poesia, se não houvesse a ilusão, se não houvesse a vontade de Exato, né? felicitar? E qual o problema que há em ser poético, né? Porque a gente acha que a poesia, eu posso transformar a minha vida em poesia, transformar a minha vida em uma situação real. Mas, nesse aspecto, a gente está falando assim, nós estamos falando de felicidade, produtividade para engenheiros e para pessoas no ambiente profissional. Agora, nós estamos vivendo numa situação de uma pandemia única que nunca ninguém viveu. Quer dizer, está sendo um teste, efetivamente, conseguir olhar para o horizonte que algo melhor vai vir. Como é que tem sido, como é que fortalecer esse aspecto? Porque, por mais que eu acredite nisso, os tempos de hoje nos empurram para o contrário, né? É tanta notícia ruim, e alguns jornais fazem questão de colocar só coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Cara, tem algum anticorpo para isso, Adê? Tem. E é bom que a ciência está do nosso lado para poder falar sobre isso, sabe? O tema da felicidade entrou no campo científico muito recentemente. Ele era mais do campo da filosofia, não é?
Então, mais recentemente, a partir dali dos anos 2000, surgiu um campo chamado psicologia positiva. E junto com a neurociência, vem descobrindo coisas muito interessantes. Uma delas que a neurociência descobre é que tudo que nós focamos se amplia no nosso cérebro. Então, quando a gente fica assistindo muito a televisão falando de tragédia, quando a gente fica assistindo programa policial, quando a gente fica vendo notícia ruim, isso parece que é tudo que está acontecendo no mundo. A gente tem uma sensação de que o mundo é só isso. Quando a gente está convivendo com pessoas que também estão sempre reclamando, parece que a vida é só isso. A ciência da felicidade vem para poder nos lembrar que a gente precisa também amplificar as coisas boas da vida. Isso não significa ser uma pessoa iludida, sabe? Ficar brincando de poliana, que o mundo é maravilhoso. Porque não é exatamente assim. O mundo é um mundo injusto e a gente precisa mudá-lo, a gente precisa transformá-lo, né? De muitas formas. Mas, se a gente fica focando só nas coisas ruins, isso mina a nossa energia. A gente não consegue lidar, né, com o futuro, com o horizonte. A gente fica preso no passado, fica com saudosismo, né? Fica depressivo. E a felicidade está dentro do meio universitário exatamente por isso. Porque, seja no campo das engenharias, seja no campo da área da saúde, são cursos que são muito exigentes, né? Os estudantes têm uma carga de estudos muito pesada, né? Tem conteúdos que são muito exigentes. Então, eles lidam com uma pressão muito grande. Muitos estudantes, 80% dos estudantes universitários brasileiros relatam algum tipo de problema emocional. Dificuldade para dormir, dificuldade para comer, comer em excesso ou não comer, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de relacionamento com colegas, pensamento suicida. Então, depressão, né? Ansiedade. Muitas pessoas passam a tomar remédio, tomar Ritalina para conseguir concentrar para os estudos, porque tem uma ansiedade muito grande, não conseguir controlar. E aí a ciência da felicidade entra para isso, para poder mostrar para a gente que a gente pode dosar um pouco isso. Porque se a gente entrar nesse ritmo, a gente acha que realmente não tem saída para ele, né? E você tem colegas, né? Tem alunos que provavelmente você vê o quanto que eles precisam de ter algum fôlego, né? De ter um refresco no dia a dia. Nós criamos dentro da Universidade Milton Lins um espaço chamado Laboratório da Felicidade, que você citou enquanto me apresentava, que é um espaço exatamente voltado para isso, para a gente ensinar sobre felicidade, mostrar o que a ciência tem aprendido sobre o que nos faz felizes de verdade, quais os erros que a gente comete, porque a gente comete erros na tentativa de ser feliz. Quando a gente aposta na solidão, quando a gente aposta que a gente precisa ganhar dinheiro antes de apostar nas relações pessoais, quando a gente aposta que a gente precisa de coisas materiais para ser feliz exclusivamente, não que a gente não precise delas, mas a gente não precisa só delas, né? Então, esse espaço que a gente criou exatamente para poder ensinar sobre isso e trazer práticas no dia a dia. Você dizia agora há pouco que o professor Adam, né? Falou que a gente pode fazer parceria. A gente adora fazer parceria com instituições. Eu aproveito para agradecer esse convite da UEA para estar nessa conversa aqui. Aproveito na pessoa da professora Olívia Silmão, que foi minha professora no doutorado, que é uma pessoa extremamente afetiva, inteligente, competente, e que hoje tem um cargo tão importante na UEA. Né? Agradeço também ao reitor, Reinaldo, a vocês, a Roberto, a toda a equipe do Academia STEM, porque isso, ao partilhar isso com você, é uma coisa que me faz feliz. Quando a gente partilha o nosso conhecimento, a gente fica feliz. Ao partilhar isso com os estudantes de vocês, eu fico extremamente feliz. O ano passado, eu fui à UEA, eu acho que foi na engenharia também, não tenho muita certeza agora para poder me lembrar. Foi uma aula presencial em que a gente foi falar sobre felicidade, eu e uma outra professora da Universidade Milton Lins. Exatamente mostrando isso, a gente pode, no nosso dia a dia, trazer elementos que nos ajudem. A gente pode colocar uma meditação de 3 minutos no nosso dia. A gente pode incluir 3 minutos em que você para um pouquinho, respira, olha para dentro de você, né? Reencontra suas forças. A gente tem forças pessoais que quando a gente só está olhando para as coisas ruins, a gente se desconecta delas, né? Tem muitos científicos que estão à nossa disposição para isso, né? Encontrar as nossas forças pessoais. Quais são as minhas forças? A minha força é da generosidade, é da gentileza, é da afetividade, da amorosidade, do compartilhamento, do ensinar para as pessoas. Então, quando a gente dá para os alunos, para os estudantes, instrumentos como esses, para eles encontrarem a sua força pessoal, essa força pessoal vira um amuleto, vira um superpoder. E naqueles momentos mais conflituosos, mais desafiadores, a gente usa eles
pegando o exemplo que você deu agora há pouco, né? Se você encontrar alguém que você dá bom dia e fala assim, só se for para você, aí você vai se lembrar da sua força pessoal. Eu sou uma pessoa paciente. Eu não posso depender paciente. Isso está em mim. Pode não estar nele, mas está em mim. Então, Exato. essas forças é bom para nos lembrar disso. Eu não preciso responder, né? Porque eu sou paciente. Tudo bem. Não, e ficar feliz por não ter essa energia tão negativa, né? Na pior das hipóteses, né? Agora, tem outro aspecto que você estava comentando do Laboratório Felicidade. No projeto, a gente tem uma atividade de acompanhamento psicossocial que a gente está pretendendo nos alunos, junto aos alunos. Porque hoje, você vê o aluno, ele tem várias obrigações que saem muito do ambiente universitário, né? O aluno, ele trabalha também, ele tem... Ele tem uma família que muitas vezes ele tem que ser participante integrante da família. Ele não só ele não só faz o estudo, ele não só estuda. Ele tem que ser o elemento ativo na família, quer dizer, tem muitas atividades, certo? Tem muito e esse acompanhamento é sempre muito importante para ser considerado, né? E nesse aspecto, qual a tua percepção com relação, quando você comentou, você fala isso, você fala no curso de medicina, felicidade. Os alunos, qual é a percepção? Em suma, nós estamos hoje com quase 30, 40 alunos agora, nesse momento, na nossa live. Para que é tão importante eles terem parar 2, 3 minutos para pensar, para ser feliz, se amanhã ele tem a prova de Física 2, ele tem a prova de Cálculo 1. É possível ser feliz à véspera de uma prova de Física 2, ou Física 1, ou escambau? Se ele parar um pouquinho para olhar para dentro, Hoje, por exemplo, eu guiei uma meditação para 2 estudantes que estavam indo para entrar para uma prova. Eu ofereço uma meditação de 3 minutos antes das provas. Guiei uma meditação para elas se conectarem com a força delas. E aí, para eu me lembrar, eu sou uma pessoa inteligente, eu estou preparada, eu tenho toda a capacidade cognitiva de fazer essa prova, eu fiz tudo que eu podia ter feito até agora. Então, eu vou entrar na sala, vou me sentar, vou me concentrar. A minha memória vai me ajudar a relembrar tudo aquilo que eu estudei, tudo que os meus professores falaram em sala de aula. Então, você tem alguns minutinhos para você se conectar com a sua força, com a sua própria inteligência. Isso parece uma coisa muito bobinha, mas isso tem uma capacidade incrível de mudar a nossa postura diante de uma prova. Se a gente chega diante de uma prova de forma derrotista, dizendo, poxa, eu não estudei, eu vou mal nessa prova, eu tenho certeza que eu vou mal, você vai mal. Não tenha dúvida, porque você vai se sair. Vai, né? Você chega de forma, enche o peito de ar e diz, eu estou preparada, eu fiz o que eu podia fazer, eu dei o meu máximo, a minha inteligência vai me ajudar, a minha memória vai buscar tudo que eu já estudei sobre isso. Você vai se sair bem. Não tenha dúvida disso. Então, quando a gente acredita que vai dar certo, vai dar certo. Quando a gente acredita que vai dar errado, vai dar errado. O nosso pensamento tem um poder muito grande. A ciência tem descoberto cada vez mais o papel do nosso subconsciente, né? Aquela parte do nosso cérebro que fica ativo só quando a gente está muito relaxado. E ele entra nos momentos de estresse. É ele que comanda no momento de estresse e de tensão. Então, se você vai lá e busca no seu subconsciente, você prepara ele para te ajudar nesses momentos, isso é incrível. Eu vou dar um exemplo de como que foi durante a pandemia. As aulas de felicidade passaram a ser online durante o primeiro semestre, em função da pandemia. E os relatos que eu tenho dos meus alunos e alunas sobre esse período foi dizendo, de forma unânime, sem me sentir envaidecida por isso, mas me sentindo muito grata por isso. Professora, as aulas de felicidade nos ajudaram a segurar a onda da pandemia, nesse momento tão difícil. Se não fossem as aulas de felicidade, não teríamos conseguido segurar da forma como seguramos. Porque o exemplo que você deu é maravilhoso. Os alunos têm vida pessoal, muitos deles têm condições financeiras que são desafiadoras, têm dificuldade de se manter no curso, têm que trabalhar, né? Tem questões pessoais que às vezes ficam, né, atazanando a cabeça da gente, a preocupação com coisas que a gente tem que fazer em casa.
Então, a gente precisa oferecer para os estudantes uma forma da gente equilibrar isso. Saber assim, olha, os seus problemas pessoais, eles vão continuar acontecendo, mas quando você estiver na universidade, você precisa ter capacidade de se concentrar no que você está fazendo aqui. A meditação, ela aumenta a nossa capacidade de concentração. Tem estudos que são fantásticos para mostrar isso. A nossa massa cinzenta aumenta com a concentração, com a meditação. O nosso suporte à dor aumenta com a meditação. Ela tem uma série de benefícios maravilhosos. Então, a gente tem estudantes, inclusive de engenharia, que praticam meditação. Não precisa parecer um monge que fica em cima da montanha com os Não dedinhos precisa parar a mão, né? Ficar... Não precisamos perseguir aquele monge, querer ser igual a ele. 5, 8, 10 minutos de meditação que você faça já te ajuda a ficar centrado, parar, ficar no momento presente. E sabe o que ela controla? A nossa mente errante. Sabe quando o nosso pensamento vai para frente, vai para trás? E a gente não consegue se concentrar no presente? Isso atrapalha nosso desempenho, atrapalha a nossa produtividade na universidade. Atrapalha muito. A gente está em sala de aula, mas o pensamento está em casa. A gente está fazendo prova, mas o pensamento desvia o tempo todo. Está lendo um livro para um material de estudos, mas o tempo todo desvia, se desconcentra, seja o celular, seja qualquer outra coisa, né? Uma preocupação. A meditação nos ajuda a ficar no momento presente. A gente precisa ficar no momento presente, porque senão a nossa produtividade vai cair, não tem jeito. Né? Se você está aqui, mas está preocupado com o que está lá fora, a sua produtividade aqui vai cair. Então, mas tem duas questões aí que você comentou. Aliás, é que eu mandar mais abraço, porque tem muita gente aqui, ó. A Daniela, a Beatriz, a França falou a respeito de todas as pessoas, independente da função que ela ocupa. A G. Rocha, eu não sei como é o nome que ela abreviou. Catiane, Carlos, a Daniela. A sabedoria dos antepassados hoje é evidenciada pela ciência, fala o Advan. O Dailu, os nomes difíceis. Bia, a Renata está aqui também, a Glau, o Levi, a Marília fala, excelente palestra, doutora Líria Noronha, sempre muito competente. Mônica, a Líria, feliz e revela, é a Cris. Excelentes reflexões. Olha só, como humanizar os cursos de graduação. O discurso da competição ainda é muito presente em algumas áreas. É possível um curso técnico ser humano também? É preciso e é possível e é preciso. A gente precisa substituir a ideia de competição pela ideia de cooperação. É uma coisa do passado essa ideia de competição. A gente foi muito estimulado a trabalhar na competição. Dentro de sala de aula, por exemplo, não faz o menor sentido os estudantes ficarem competindo entre si. Estão todos no mesmo patamar. A competição acabou lá no vestibular. A gente precisa criar a capacidade de ajudar as pessoas que estão em dificuldade maior do que a gente. Aquele colega que está com maior dificuldade de aprendizado, você oferecer a sua ajuda. Ajudar as pessoas a se levantarem. Tem estudos que mostram que esse caso especificamente para mulheres, as mulheres que apoiam outras mulheres, apoiam o trabalho de outras mulheres, elas são mais bem-sucedidas na vida. Olha que dado interessante. Mulheres que apoiam o trabalho de outras mulheres, elas são mais bem-sucedidas na vida profissional. Então, veja como que a cooperação tem uma capacidade de nos fazer muito bem, né? Mas a gente foi muito estimulado nesse mundo, achando que a gente tem que competir, que você precisa derrubar o outro para ficar no lugar dele. A gente não precisa. A gente precisa ser melhor que nós mesmos a cada dia. Eu preciso amanhã ser melhor do que a pessoa que eu sou hoje. Eu não preciso ser melhor do que o meu colega. Eu preciso desenvolver em mim as habilidades. Se ele ficar para trás, eu posso tentar levantá-lo. E o mundo é dessas pessoas, sabe, Zé Roberto? Eu acho que o mundo não é mais das pessoas que são violentas, agressivas, que acham que tem que mandar em tudo, que tem que ser duras, austeras o tempo todo. Não é mais, né? Eu realmente acredito que a gente precisa transformar o mundo ajudando os estudantes a desenvolverem a afetividade entre si, desenvolverem a capacidade de ajudar um ao outro, né? Com isso a gente é feliz. E quando a gente tem uma trajetória feliz ao longo da universidade, como dizia agora há pouco a professora Olívia, a gente constrói amizades para a vida inteira. Alguns dos empregos que os estudantes de engenharia vão ter na vida provavelmente serão conseguidos pelos seus colegas. Aquele que conseguiu um posto primeiro vai puxar os outros.
Entendi. né? Então ele vai apresentar, vai falar daquele, olha, aquele cara é muito bom de relacionamento, aquele cara é um cara pacífico, aquele cara é um cara que é bom de liderança, vamos trazer ele aqui para a empresa. Então, para a gente ter sucesso na nossa vida, a gente precisa construir relações interpessoais felizes. A felicidade está baseada principalmente nas relações interpessoais. Então, a gente precisa criar isso no nosso dia a dia como estudantes. As boas relações, né? E isso perpetua qualquer estrada, né? Então, pelo que você está comentando, Alíria, assim, a felicidade não é fim, é meio. É meio, ela já está na busca. Ela não é um pote de ouro no fim do arco-íris. A gente não pode ter a ilusão de que vai ser no fim da vida que a gente vai ser feliz. A gente tem que ser feliz todos os dias. A gente tem que buscar ser feliz todos os dias, né? A gente tem que ter um propósito todos os dias de buscar a nossa felicidade. E aí eu posso levantar de manhã e pensar, o que eu quero para o meu dia hoje? Eu quero um dia em que eu encontro com as pessoas, em que eu consiga expressar para as pessoas o quanto que eu gosto delas, que eu consiga segurar a minha irritação quando eu estiver irritado, porque a gente também tem emoções que são negativas, né? Então a gente precisa ter a capacidade de controlar. Então todos os dias a gente tem que buscar isso na nossa felicidade. Ela está no meio do caminho, ela está na busca. Enquanto a gente está buscando, a gente está encontrando, né? Então não é uma coisa para o fim da vida. Ela é para todos os dias, é uma decisão diária. Por isso que é E, importante e sobre nas ela. pequenas atitudes, né? Não precisa ser atitudes grandes, né? Especialmente nas pequenas atitudes. A gente não tem que esperar ter grandes conquistas para ser feliz. Esse elemento que você está trazendo é fantástico, porque às vezes a gente acha que a gente precisa de grandes realizações, né? Quando eu receber o meu diploma, quando eu conseguir o meu emprego, quando eu conquistar a minha casa, quando eu tiver um filho, quando eu tiver um casamento, quando eu tiver isso, quando eu fizer uma viagem internacional. E aí a gente esquece das pequenas coisinhas que tem no dia a dia. Quando você encontra com um amigo e toma um café, quando você encontra com um amigo e toma uma cerveja no fim de semana, quando você vai num jogo de futebol, quando você consegue parar e brincar com seu filho, quando você consegue ter uma conversa com um amigo olho no olho, com um amigo vem te confessar um problema, que você consegue dar apoio. Essas pequenas coisas constroem a nossa felicidade, mas a gente precisa olhar para elas como bênçãos no nosso dia a dia. Porque senão a gente só vai ficar esperando aquelas grandes realizações. Vamos olhar para as pequenas realizações e encontrar nelas a satisfação da nossa vida. Não, eu lembrei, eu tenho um amigo, Alíria, que ele sempre me chama para tomar café e depois do tempo eu notei que ele não tomava café quando ele chamava. Na verdade, vamos tomar um café, mas ele não tomava nada. Nada. E na verdade, cara, não, o café é justificativo. O bom é o momento que eu estou compartilhando aqui. Deixa eu mandar mais abraço aqui, já estamos chegando no nosso tempo aqui. Marília mandando um abraço também, o César, a Marília, o Bruno. Aí o César fala meditação é fantástica, deveria ser ensinado nas escolas. A Elis também, a Cris, a Rose, a Mônica também está dando um abraço, o Matheus, a Elis fala, sabe as palavras, devem ser as suas, não as minhas. A Glau fala o seguinte: muito interessante a expectativa da postura colaborativa em todos os ambientes da vida. O Felipe, sim, ajudar sem esperar nada em troca é ótimo. A Moema fala, verdade. A Franci está aqui ainda. A Aline, Ana Clara. A Mônica fala, ser grato no nosso dia a dia é um bom exercício. Bem, já que a gente já chega no nosso limite de tempo, me fala uma coisa, Líria. Qual é a dica, se é que existe dica, se é uma estratégia para amanhã, não só os nossos alunos, mas todos aqui conseguimos enxergar a felicidade como produtividade. Qual é o primeiro ato amanhã? Abrir os olhos, medita, abrir os olhos, pensa na grama do vizinho, que é mais verde que a minha, pensa daqui a 10 anos, quando eu me formar, ou daqui a 5 anos que eu me formar, qual é a sacada? Qual é se fosse uma sugestão, qual seria? Não seria pensar na grama do vizinho. Essa não, porque essa é uma péssima. Quando a gente fica comparando a nossa vida com os outros, a nossa vai ser sempre pior. Então, não vamos fazer isso. Eu diria que é pensar no qual é o seu sonho. O que eu quero para a minha vida? E como que o que eu vou fazer hoje, do meu dia de hoje, me ajuda a construir o meu sonho. Qual que é o meu sonho como futuro engenheiro, como futura engenheira? Né? E os nossos amigos como um todo que estão aqui nos assistindo.
que eu quero da minha vida? Qual é a vida de sonhos que eu quero levar? Né? É uma vida com estabilidade emocional, é uma vida com estabilidade financeira, é uma vida que eu tenho um emprego onde eu me sinta realizada, é uma vida que eu tenho uma família, uma vida isso, aquilo, outro. Descreva para você mesmo qual é a sua vida. E pense o que é que você está fazendo hoje para chegar nessa vida. Pense que quando você for para a universidade, amanhã cedo, quando você for para a sua aula, quando você for assistir aula online, quando você for fazer todas as suas atividades corriqueiras, aquelas que nem sempre dão prazer, são um passo para o seu sonho. Elas estão te ajudando a construir o seu sonho. E lembre-se que o universo inteiro está a seu favor. Né? A gente tem que saber disso. O universo não está contra nós, ele está a nosso favor. A favor. Né? A física quântica, né? O professor é o Ader, né? Ada. O professor Adam falou agora há pouco. Nós temos o poder de organização do universo, né, professor Adam? O universo tem um poder de auto-organização. E ele conspira para que todos os seres que vivem dentro do universo, nós somos seres que estão dentro do universo, isso é uma lei universal, né? A física quântica nos dá isso muito bem. Ele conspira para que todos nós estejamos bem. Ele está conspirando para o nosso bem, está conspirando para o bem de todo mundo. Então, saber disso. O universo está ao meu lado. Eu tenho todos os elementos para construir a vida que eu quero. E cada pequeno passo que eu der no dia de hoje é um passo para chegar na vida que eu quero. E eu preciso ser feliz no dia de hoje. Eu não posso esperar que daqui a 5 anos, quando eu me formar, eu vá finalmente ser feliz. Eu preciso ser feliz hoje. Então, quando eu me encontrar com os meus colegas, eu saber que é uma bênção estar do lado dessas pessoas, que elas estão ajudando a construir a vida que eu quero ter no futuro. É uma bênção estar aprendendo com esses professores que se dedicam tanto. É uma bênção estar dentro de uma universidade pública, onde tantas pessoas gostariam de estar, né? Sentir o privilégio que é estar vivo. Em tempos de Covid, principalmente, né, professor? Tão desafiador como está esse tempo, a gente precisa sentir abençoado por estarmos com saúde, podendo estudar, podendo ter uma esperança, uma expectativa de que vamos ter um futuro como profissionais, um futuro brilhante. E sempre pela afetividade, eu acho que esse é um caminho que ninguém erra. Se a gente tratar as pessoas com afetividade, respeito e sempre tentando fazer o bem para o outro, isso tudo volta para a gente, não tenha dúvida. Se tiver na dúvida de um jeito ou do outro, vai para o campo da afetividade, do bem coletivo, que você vai acertar. Líria, muito obrigado. A Glau mandou excelentes reflexões, Suzy, a Eli, sonhar é o primeiro passo, a Raira está aqui também. A Franci fala, essas palavras fazem lembrar muito uma pessoa muito especial, escrever seus objetivos no papel. A Monique também. Quero agradecer. A Líria, me diz uma coisa, como é que a gente faz para quem quiser mais informação sobre esse assunto, felicidade, como é que o pessoal te procura, como é que o pessoal te acha? Então, aqui pela minha página no Instagram, aliria.noronha, eu estou sempre publicando coisas sobre esse tema. Também por e-mail, se quiserem me contactar por e-mail, aliriabicalha@gmail.com. E na Universidade Newton Lins, assim, estou super aberta. A gente gosta de receber pessoas de fora da universidade também. Então, estudantes da UEA que quiserem ir à universidade, conhecer o laboratório, professores da UEA que quiserem ir para a gente fazer uma interação, né? A gente gosta muito de ter essas trocas, são universidades parceiras, né? Estamos com essa proximidade, né? Por cuidar do mesmo tema da educação. E estou sempre disponível. Então, eu estou nesses 2 espaços, né? Físico dentro da Newton Lins, aqui pelo Instagram e também por e-mail. Mas muito obrigado. Foi ótimo. Eu quero agradecer muito pela sua predisposição aqui. Convidando a todos aqui, que hoje a gente teve um público bem grande aqui, que na próxima semana a gente vai estar com o professor Vanderly de Oliveira, que é o presidente da ABENGE. A ABENGE é a Associação Brasileira de Educação e Engenharia. Tá? Então, no mesmo horário, 19 horas, hora aqui de Manaus, e vamos estar aqui com mais uma palestra dos grandes temas. E a Líria, o pessoal está agradecendo muito aqui, o Washington, já entra lá, adiciona a Líria.Nogueira, não é isso? Já Noronha. Perdão, a Líria.Noronha.
Noronha. O Washington, muito obrigado por um tema tão importante. Forte abraço. O Levi mandando. O professor Lívia agradecendo também. Felipe. A Líria, muito obrigado. Agradeço muito pelo seu tempo e certamente já anotei aqui para impulsionar cada vez mais essa questão da felicidade no meu dia a dia. Muito obrigado, foi muito proveitoso, viu? Eu agradeço muito. Para mim também foi um momento de muita felicidade compartilhar isso, fazer essa troca, né? Você também trouxe coisas tão legais para nos ajudar a lembrar, né, pequenos detalhes, como que a gente pode ser feliz aprendendo com pessoas simples como um jornaleiro, né? Eu agradeço muito a oportunidade que a UEA me deu para essa conversa. Agradeço ao professor Adam, à professora Olívia, a você, professor Zé Roberto, a universidade como um todo. Desejo sucesso para a Academia STEM, desejo sucesso para os estudantes de engenharia que estão, né, com essa missão tão bonita de ajudar a ter mais engenheiros na Amazônia. A gente precisa muito disso, vocês têm uma missão muito nobre pelo caminho. E contem comigo no futuro. Um grande abraço. Pode ter certeza. E só para acabar, a Franci coloca assim: a Líria, você é demais, já conheci você de nome, obrigado pelas reflexões, adorei, parabéns. Então, obrigado, Líria. Gratidão a todos vocês. Até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.